Imagine que você está num sonho. Se você está imaginando é porque você está num sonho. É difícil imaginar sem estar num sonho, sonhar sem imaginar. São coisas que estão correlacionadas. Mas imagine que você está num sonho e nesse sonho você pode montar um PC que você quiser. Oh my God! Eu sei, é um sonho um pouco distante. Talvez você sonhe isso todas as noites, mas aqui pra gente virou realidade, botando na conta do patrão, é claro. E é por isso que eu vou montar aqui com vocês o PC do patrão 2.0, com tudo ou quase tudo que o orçamento pode permitir. Caso você não tenha acompanhado o vídeo anterior, eu mostrei pra vocês todas as peças que vão no PC do patrão, ou quase todas as peças que vão no PC do patrão. Isso porque ainda tem os periféricos, ainda tem o monitor, ainda tem a cadeira. Enfim, é o setup completo do patrão 2.0. Ele me deu uma missão e eu levo as minhas missões muito a sério. É por isso que eu montei aqui uma configuração com as peças da nova geração, ou da geração atual mais a nova geração, para montar o melhor PC possível pro patrão e tentar manter aqui o meu emprego. E isso vai acontecer com a ajuda de vocês, que vão ficar aí assistindo enquanto eu monto o setup. Eu já apresentei para vocês, mas caso você não tenha assistido, nós temos aqui um Core i9 12900KF, 16 TB de armazenamento NVMe PCI Express 4.0 Kingston Fury Renegade, e eu não decorei isso. Não tem nenhuma outra vez aí eu errando. De jeito nenhum. Já era a hora, né? Toda hora eu tenho que cortar os erros que você fala. Nós temos aqui 64 GB de memória Kingston Fury Beast DDR5 6000 MHz, uma placa de vídeo RX 6900 XT Aorus Master com 16 GB, tem gente que gosta muito dos 16 GB, mas é uma RX 6900 XT. Nós temos também uma Z690 Aorus Master com suporte a DDR5 socket LGA 1700. Temos também uma Aorus X360 Waterforce LGA 1700 com esse maravilhoso display, e com certeza não foi por isso que eu escolhi ele. Uma fonte MWE Gold 1250 V2 full modular da Cooler Master com certificação 80 Plus e, como o próprio nome sugere, full modular, e temos mais alguns apetrechos RGB da Cooler Master. O case escolhido foi um H500P Mesh, que já é velho conhecido da casa, na verdade não a versão Mesh, mas o H500P, onde nós já montamos um outro setup aqui. Inclusive, se você não conferiu, dá uma olhada que vale bastante a pena. Mas hoje não é dia de conversa, hoje é dia de montar esse setup e ver se vai se encaixar. Vai se encaixar, com certeza. Vai porque eu gosto do meu emprego. Então, vocês vão acompanhar aqui a montagem desse maravilhoso setup, porque eu estou curioso para ver o resultado e se eu ainda mantenho a minha vaga. Então vamos fazer a montagem do PC do patrão 2.0. Bom, eu sempre começo montando pela placa-mãe, você pode começar montando por onde você quiser. Dá uma conferida nos acessórios, acho que a gente não vai precisar de nada de acessórios daqui. Talvez disso, talvez disso. São os parafusos, com certeza eu vou precisar, quero todos. Esse conector vai fazer falta no final. Tem os cabos para sensores aqui, eu não uso. Mas se você quiser, tem os probezinhos para sensor aqui. Manual. Bom, você pode usar caixa para montar, mas eu não vou fazer isso. Vou colocar direto aqui em cima. Tem um backplate aqui, a placa-mãe, então não corre o risco de você afundar as coisas. Bom, deixa eu... Como sempre, eu vou começar montando o CPU. Eu já comentei isso nos outros vídeos, mas eu preferi pegar o 12900KF simplesmente porque eu não preciso do gráfico integrado. Interessante, a 12ª geração ela tem um formato, não é quadrado o CPU, ele é mais retangular, né? Mas como eu disse... O que eu disse mesmo? Alzheimer. Lembrei, eu escolhi o 12900KF porque eu não preciso do gráfico integrado. Nossa. Aí me perguntam, precisa tirar essa tampinha aqui, Robson? Não precisa, você pode deixar porque acontece isso. Quando você vai baixar a tampinha aqui, ela vai sair automaticamente. O legal é que para essa geração, né, ele abre pra cá e... olha isso que legal, formatinho diferente. Deixa eu colocar a tampinha aqui pro pessoal ver como é que é o esquema, né? Bom, então como eu disse, ó, você não precisa tirar a tampinha. A hora que você colocar aqui,
vai sair, tampinha, ele vai encaixar aqui e já era. E por que eu falo para deixar a tampinha? Para você não correr o risco de derrubar nada aqui nos pinos, né? Nem para de repente, opa, esbarrei, opa, derrubei alguma coisa ali em cima. Então tá instalado aí o processador, deixa eu instalar as memórias já. Então nós temos memórias aqui Kingston Fury Beast, módulos de 16 GB, 6000 MHz, esses aqui não são RGB ainda. Aqui eu tenho outras coisas para compensar o RGB dessa vez. O que eu costumo fazer? Atrás deles tem uma numeração que identifica que eles são do mesmo kit, né? Apesar de ser um kit de 64 GB, são 2 pares, né? Então eu acabo colocando os 2 pares e aí coloco nos slots, por exemplo. Coloco no primeiro aqui e no terceiro e os outros no segundo e no quarto. Se você for instalar só 2, coloca sempre separado, você nunca vai colocar junto, né? E consulta no manual da sua placa-mãe. Próxima coisa, na verdade, eu vou aproveitar e instalar já NVMe. Isso vai ser muito satisfatório. 16 TB de NVMe. Eu acho que eu nunca tive 16 TB de HD e o patrão vai ter. Uma dica importante, utiliza o bit certo, tá? Ou utiliza a chave certa, pra você não ficar espanando à toa aqui. Isso é importante, ó. Não bagunce com os parafusos. Não perca ele dentro da placa-mãe também. Mas são diferentes os parafusos. Esse aqui é o de cima, esse aqui é o de baixo. Então é bom deixar separado. É interessante porque se a gente pensar poucos anos atrás, praticamente não tinha suporte a 1.2 NVMe. Aí chegou o PCI Express 4.0, começou a adicionar, aí os processadores começaram a trazer mais lanes, e todo mundo se perguntando, para que tanta lane PCI Express 4.0 no processador? Bom, basicamente para isso, para você poder compartilhar. E agora tem o PCI Express... Não tinha nada aqui. Agora tem o PCI Express 5.0, né? Então, ó, importante, não esqueça de tirar essa cobertura, tá? Isso aqui não fica. Assim como os que estão aqui na placa-mãe também não. Como eu sempre digo, não se esqueça de tirar todos os plásticos da placa-mãe. Tá, mas você tem dó de riscar. Não vai riscar, vai ficar lá dentro. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 NVMe. Então eu vou utilizar quase todos que tem aqui disponíveis, né? Agora a parte mais legal. Então aqui a gente tem nada mais, nada menos que 16 TB de armazenamento. PCI Express 4.0. Bom, como não tem nenhuma prioridade aqui, eu vou simplesmente colocar. Esse daqui normalmente é o que vem direto do CPU, né? Então vamos colocar aqui. Esse provavelmente vai ser o do sistema operacional, que a gente não vai remover. Uma dúvida, tiro ou não tiro os adesivos? Não, esses adesivos são condutores térmicos aqui, pelo menos nesse caso da Kingston, tá? Então não recomendo tirar. E aqui a gente tem, inclusive, dos dois lados, né? A gente tem um dissipador em cima e embaixo, até porque tem memória dos dois lados. Fica aí a dica, tem gente que tem dúvida. Ah, será que eu preciso tirar? Não, não precisa. Falei que a gente ia precisar. Bem mais fácil quando tem um thermal pad embaixo, que não fica ele flutuando aqui. Ainda mais quando você tá sem a chave montada. Ah, mas precisa apertar até o fim? Não, não precisa coxar até o fim, não. Só dá uma encostada aqui para segurar no lugar. Até porque ele não depende de pressão, né? Encaixou aqui já era. Dá até para você usar, inclusive, só com o thermal pad apoiando em cima. Olha isso aqui, cara. Que absurdo. Thermal Guards 3. Monstro. Isso aqui você pode apertar porque precisa chegar ao thermal pad, né? Esse aqui, o único ponto negativo é que você vai, sempre que você quiser colocar, tirar, trocar, você vai precisar tirar a placa de vídeo, né? Meio inevitável não fazer isso. Então o básico aqui tá montado. Agora o que a gente vai fazer é ver se funciona, porque existe uma questão, inclusive, de o Santos falou sobre isso para a 12ª geração da Intel, com a quantidade de slots utilizados, quando você está utilizando de memória aqui no total, se você está utilizando só 2 módulos ou se você está utilizando 4 módulos. Então a gente vai testar primeiro. Mas aqui basicamente o que a gente precisa agora é instalar o water cooler e colocar a placa de vídeo, porque nesse caso a gente não tem o gráfico integrado para testar. Então, para esses casos eu acho que realmente faz um pouquinho de diferença do gráfico integrado. A pergunta é, vale a pena pagar mais por isso? Não sei. Bom, o water cooler a gente já deixou no esquema aqui montado, então já coloquei as 3 fãs, né, nada extraordinário para mostrar para vocês. Está montado inclusive com o bracket já para a 12ª geração da Intel. É só instalar aqui na placa-mãe. Ah, Robson, mas como é que faz para instalar o water cooler? É difícil? Não é difícil, mas você vai precisar olhar no manual de cada fabricante porque muda, né, de um modelo para o outro. Esse aqui a gente já deixou no esquema, então em tese tá encaixado aqui. Deixa a mão aqui embaixo. Coloca. Esse aqui é bem fácil, na verdade. Tem alguns um pouco mais complexos para montar. Esse aqui não é um dos mais difíceis. Então, aplicar pasta térmica. Escolha a melhor forma para você aplicar a pasta térmica. Fica à vontade, existem diversas opções. Bom, aqui para posição do bloco, eu pretendo instalar ele no topo. Fazer um mockup dele aqui. Eu acho que aqui fica na melhor posição. Acho que não vai encostar nas memórias. Por isso que é bom a gente testar antes, né?
Talvez encoste nas memórias. Cara, é bem fundo, não sei se dá pra ver aqui, mas é bem fundo aqui, né? Tem um canyon aqui pra colocar water cooler. A gente vai colocar nessa posição. Você ficou no limite do limite. Se quiser facilitar também, você pode tirar as memórias, né? Mas nesse caso eu quis colocar as memórias justamente para fazer o mockup, para saber se ia caber ou não. É um gênio! Que nesse caso dá para você apertar com a mão, tá? Aperta em X, deixa o bloco firme para ele não pender pro lado do peso do water cooler aqui, né? Se quiser dar uma conferida com a chave, você pode, mas você não precisa apertar tanto assim também. Porque o que vai acontecer é que ele vai apertar a parte de baixo no bracket. Uma conferida, tá girando ainda, se termina de apertar, não tá mais, já tá bom. Esse acabamento preto fosco aqui, né, ele risca um pouco, ó, se você passar alguma ferramenta, a mão, alguma coisa, ele risca, né? Na verdade, isso aqui é uma tinta específica para isso, né? Para dissipar também, tem inclusive no dissipador aqui, né, dos VRMs. Então aqui tá montado, a gente vai deixar assim, para testar, colocar mais alto. Bom, então vamos abrir a fonte aqui, aproveitar para fazer os testes. Deixa eu pegar os cabos necessários. Vou precisar de um cabo SATA. Nossa, tem bastante cabo SATA aqui. Cabo ATX, PCI Express, EPS e EPS. Basicamente esses são os cabos que a gente vai precisar. Mas dá pra montar em cima da mesa? Dá, tranquilamente. Não é a primeira, nem será a última vez que nós vamos fazer isso. Aqui não tem muito como errar na fonte, né? Só encaixa onde dá pra encaixar, se você não forçar, né? Então eu vou usar só os do CPU por enquanto, porque o da GPU a gente pegou uma outra GPU ali só pra testar, que não precisa do conector. Na fonte tá escrito o que você precisa pôr em cada lugar. Então essa daqui, obviamente, é a da fonte. Tem aqui PCI Express CPU, tanto faz pra GPU ou pra CPU aqui, nessa fonte especificamente. Infelizmente, por causa de um cabo SATA, a gente vai precisar colocar isso aqui tudo. Bom, então aqui depois dessa transfusão é só a gente colocar a placa de vídeo. E para não precisar ligar o monitor, a gente vai tentar fazer aqui uma consulta. Essa daqui eu não preciso fazer ligação direta porque ela tem um botão físico, então... Fazendo o looping aqui do checagem. Deu tudo certo. Então ela fez aqui alguns loopings, ligou, desligou, fez todo esse teatro, mas na verdade é porque ela tá fazendo a checagem de tudo que a gente instalou aqui. Então ela quer saber, tá, o que vocês fizeram comigo aqui? O que tá instalado? Então ela conseguiu reconhecer. Então a gente tá aqui na BIOS, eu tô só com o mouse, não coloquei o teclado, porque não precisa, a gente só queria saber se tá tudo funcionando normal. Aparentemente tudo funcionando normal, 2900KF, reconheceu aqui a quantidade de memória tudo certinho. Tem até um pouquinho de memória sobrando. Por que eu recomendo vocês sempre testarem antes de colocar dentro do PC? Porque olha isso aqui, ó, eu consigo desmontar se eu precisar mexer alguma coisa. Ah, mas e a placa de vídeo? Por que você não testou? Porque a placa de vídeo é fácil de tirar. Se você precisa tirar a placa de vídeo para testar, provavelmente é só a placa de vídeo. Todo o restante está funcionando aqui fora e o desafio agora é só fazer funcionar dentro do case. Então agora que a gente já montou, já testou, vamos pro case, que é uma outra parte importante. Qual o melhor jeito de abrir? Bom, tira isso aqui para fora. Corte rápido. Correção, se tiver do lado certo na caixa, ele vai sair fácil. Como a gente tinha tirado e colocou do outro lado, ele não quis sair tão fácil. Toma cuidado porque tem a caixinha, onde vem as coisas bem importantes. Pode estar aqui fora ou pode estar dentro, na baia de HD. Então fique esperto que esse aqui você vai precisar na hora de montar o case. Agora que eu já não descarreguei a estática. Agora que eu acho que eu já descarreguei a estática, então tá aqui o case, a gente vai começar a montagem. Primeiro deixa eu abrir a lateral. Eu recomendo que você use uma moeda para essa abertura lateral aqui, mas a gente tem uma solução certificada pela Cooler Master. Mentira, não é certificada. Oh meu Deus, vai cair no chão. Não, não vai. Ele fica aqui. Passa confiança? Não muito, mas ele fica aí. O vidro você coloca de volta na caixa. Uau! Bom, a vantagem desse case é que ele desmonta praticamente inteiro, ele é bem modular. Para algumas coisas você vai precisar de chave, a parte da frente também dá para você tirar aqui. Depois a gente precisa tirar só o cover da fonte dos cabos, aqui a gente precisa de uma chave e de preferência tirar o cover aqui atrás. Esse daqui sai. Para esse aqui a gente vai precisar de chave e para o cover da fonte a gente vai precisar de chave. Do resto, nada precisa de chave. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu gosto desses cases da Cooler Master. Não só o H500P, mas os outros da linha que também tem essa modularidade. Então ajuda bastante na hora de montar e na hora de limpar também. Então aqui a gente tem as fãs de 200mm na frente. Tem a baia de HD escondida aqui embaixo, né? Tem a baia de SSDs aqui. Tem as borrachinhas aqui para cobrir os cabos. Tem uma fã de 140 aqui atrás que a gente vai substituir por uma RGB. Dá para você montar aqui até de 360,
360 na frente, se remover esse coverzinho, dá para você remover e você consegue montar de 360 aqui também. Dá para montar a placa de vídeo na horizontal e aqui atrás tem o cover para você esconder os cabos. Então, caso você não seja o Emerson BR ou não tem paciência para ficar organizando os cabos, você não precisa perder muito tempo para isso. Dá para você simplesmente esconder os cabos aqui atrás. Aqui em cima ele tem duas portas USB 3.0 e duas USB 2.0. Botão de power, tem aqui as conexões, né, para o painel frontal. E, infelizmente esse case não tem USB tipo C, o que pra gente acaba sendo um problema porque a gente utiliza bastante. Então eu vou precisar utilizar o nosso dockzinho da Kingston lá e colocar as conexões tipo C. Acaba sendo até uma solução melhor do que ficar pendurando coisas aqui na frente do case. Mas isso aqui mostra um pouquinho já a idade, né, do H500P Mesh, já que agora nós temos outras versões mais modernas, né, desses cases. Mas vamos começar a montagem. Eu vou começar tirando essa fan aqui atrás. Então a primeira coisa é tirar essa fan e depois abrir aqui pra gente começar a colocar a fonte e os cabos. Sacanagem, né? O canhoto tem que segurar com a mão esquerda para parafusar com a mão direita, né? Então vou colocar aqui um SickFlow 140 ARGB para combinar com a de trás. Aliás, combinar com a da frente, né? Uma diferença legal que tem desse cooler aqui para esse é que esse aqui, como ele é de plástico, em alguns casos ele acaba vibrando. Esse aqui tem um amortecedorzinho, cara, ajuda bastante. Parafusar vou deixar meio solto, caso a gente queira ajustar a altura. Caso não tenha um parafuso na fan, que vem no case, vem bastante parafuso. Inclusive aqui é a caixinha que vem, dá para você separar os parafusinhos por tipo, caso você queira. E vem um paninho para você limpar também as coisas. Esse daqui é bem importante, a gente vai precisar lidar com eles logo mais. Então, dá uma identificada no que tem de cabos aqui, jogar para frente, praticamente tudo aqui a gente vai precisar jogar para frente. Temos aqui os botões do painel frontal, USB frontal, fãs, USB 3.0 e o RGB das fãs. Interessante. Esse não dá porque esse é para 3 e esse é para 4 pinos. Mas no RGB dá pra gente sincronizar, colocar todos aqui. Isso é interessante, essa conexão RGB aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Conexão RGB ainda é uma ciência desconhecida, assim como softwares e compatibilidade e tudo mais. Esse aqui é bem legal que a Cooler Master manda, para você poder prender os conectores. Isso aqui não costuma parar junto mesmo. E aqui, surpresa, temos a gaveta para HDs que a gente não vai precisar usar, porque a gente tem só 16 terabytes. PCI Express 4.0 acho que não vai precisar e ainda tem mais um slot sobrando na placa-mãe. Bom, então agora eu vou montar aqui, como a gente já montou o water cooler, eu vou deixar montado, que acaba sendo mais fácil, e vou montar aqui a placa-mãe. Bom, aqui um dos pontos positivos é que eu posso simplesmente tirar a parte de cima aqui para encaixar o water cooler, que é o que eu vou fazer. Então dá para você colocar aqui, alinhar onde você quiser. Eu vou querer ele um pouquinho mais para frente. Esse radiador ele vai esses mountzinhos, né, stand-off, para você fazer a montagem. Então é importante colocar justamente porque o parafuso não vai varar do outro lado, tá? Então não tenta colocar o parafuso direto. Esses stand-offs aqui são os mesmos que vão na placa-mãe. Normalmente vem no case, uma ponta Phillips e a outra para encaixar o stand-off, justamente para você prender. Aí você prende a chave Phillips aqui e dá uma pressãozinha. Você vê que ele sempre sobra um pouquinho. Então isso é legal deixar firme, ele não vai varar lá por outro lado. E quando você parafusar, não corre o risco do parafuso ficar preso. Não sou muito fã desse sistema, mas pelo menos garante que você não vai furar o radiador, né? Eu não gostei muito do resultado aqui porque o parafuso é um pouco longo, eles devem ter projetado para, sei lá, quando o case é um pouco mais grosso. E aqui, como a gente está usando a armação, ela é fina, então ele acaba ficando um pouco solto. Bom, então a gente acabou usando parafuso menor, aquele parafuso que prende a placa-mãe, porque mesmo seguindo a recomendação, que é utilizar esses parafusos mais longos, ele ia acabar sobrando, você precisa colocar mais arruelas. Então eu preferi usar os menores, que vão prendendo os stand-offs. Inclusive no manual diz que você pode usar os parafusos mais longos, caso você precise colocar direto, sem o stand-off. Eu realmente não recomendo. Apesar de eu acreditar que não tá passando as galerias aqui por baixo de onde vai o parafuso, nunca é uma boa ideia furar as aletas do radiador. Então usa o stand-off sempre que possível, e mesmo quando você precisar utilizar o parafuso direto, dá uma olhada se ele não vai transpassar. De repente o parafuso acaba sendo muito longo, esses parafusos aqui resolvem o problema, são mais curtos. Já não precisa da arruela porque a base dele aqui é maior, então você não vai ter esse problema.
Então, depois de muito trabalho, finalmente está montado o PC do patrão. Como vocês conferiram aí, a gente adicionou algumas coisinhas que não estavam nos planos iniciais, mas eu achei que o setup ficou bem bacana, cara. No fim das contas, bom, como eu disse, eu já estou acostumado a montar nesse case, por ele ser modular, ajuda bastante para quem está montando, pelo menos. Então, pelo menos a parte de cima aqui, né, com o radiador, a gente acabou colocando tudo montado mesmo e descobriu que ia ser um pouco mais complicado colocar o radiador montado com a placa-mãe. Por sorte, a gente conseguiu tirar toda a parte de cima e colocar por cima a placa-mãe, em duas pessoas, porque pesa um absurdo essa placa-mãe. A posição do radiador acabou ficando aqui para trás, a mangueira. A gente tentou colocar para cá, mas acaba ficando um pouco curta, esticada, ia ficar cobrindo aqui em cima, e essa parte a gente vai preencher futuramente com memórias RGB. Outra coisa interessante, eu testei o Tube Sleeve. Como é que chama? Eu testei o LED Tube Sleeve da Cooler Master e fica um efeito legal, mas para esse water cooler acabou não servindo. Por quê? Porque a mangueira é mais grossa. Ele tem duas medidas, uma de 10 e outra de 12 milímetros. A de 12 milímetros provavelmente ia ficar melhor, mas mesmo assim, como ele tem esse sleeve, né, essa telinha, essa manta cobrindo, então ele acaba não abraçando direito. De qualquer forma, imaginem isso num water cooler branco. Pois é, a gente colocou no water cooler branco e realmente fica bem bacana. Um negócio diferente, assim como tinha os cabos, né, da Lian Li, agora tem esses tubos da Cooler Master. Outra coisa que nós adicionamos também foi a fita RGB aqui embaixo, então como vocês viram fica bem difusa a luz, fica bem legal, e quando a gente coloca a tampa de vidro fica ainda melhor. Alguns takes que vocês viram inclusive tá com a tampa aberta, então o RGB fica mais forte, mas como a gente acaba colocando o vidro, e normalmente o vidro é fumê, então ele dá uma dissipada na luz. Outra coisa que eu adicionei também foi essa barra. Eu coloquei uma barra RGB aqui que eu comprei da Chinese Democracy justamente para testar. O legal dela é que ela é em ângulo, né, então na verdade ela nada mais é do que uma fita RGB dentro, e depois ela tem uma camada plástica ali, né, para poder dissipar um pouco a luz. E ficou bem bacana. Na verdade, ela fica escondida atrás do vidro. A ideia é sempre que a luz não fique aparecendo RGB, né? Por isso que aquelas fitas individuais são tão feias. Essa fita da Cooler Master, ela ficou legal. Ela é flexível, então você consegue moldar ela em algum lugar que você queira colocar do case. Lá na frente, vocês viram que foi um pouco vazio, porque a gente vai adicionar ali uma action figure. Eu poderia ter colocado na frente o radiador, mas eu achei que também ia poluir, como a gente ia colocar a mangueira para cá, ia poluir, ia ficar meio esticado também. O case é maior do que parece, né? É que nesse caso aqui a RX 6900 XT tá preenchendo bastante o espaço, então ela acaba sobrando um tanto aqui ainda da placa-mãe e preencheu muito bem o case, né? Se a gente lembrar, por exemplo, do setup com Threadripper que tinha uma 2080 Super, que já não é uma placa pequena, mas ficava sobrando um espaço vazio aqui, né? O que é legal para quem vai fazer water cooler custom. Então a gente adiciona uma fan de 140 aqui atrás, tirei as baias de SSD aqui embaixo, porque é desnecessário, a gente não vai usar e ficava só poluindo aqui também. Em relação a cabos, deu para fazer um cable management a nível Emerson BR, nível Emerson BR morando na rua, né? Ah, não tem ali as presilhas plásticas, até tinha, mas como a gente muda muitas coisas, eu acabei deixando ali um provisório. E assim, pra mim o case, um ponto positivo é ele conseguir esconder os cabos. Se eu precisar de um Emerson BR toda vez que eu precisar fazer um cable management, pra mim já não serve o case. Eu acho que tem que ter um espaço pra você guardar os cabos e não ficar horroroso, e principalmente pra não atrapalhar. Consegue fechar, não fica embaulada a tampa, funcionou muito bem. A gente tem aqui para deixar mais esportivo, né, antena do Wi-Fi. Ah, sim, eu adicionei aqui também esse adaptador aqui da Cooler Master, não lembro como é que chama esse negócio. Ele não tem muito nome, né, é um adaptador ATX 24 pinos 90 graus, esse é o nome. Não chama, deveria chamar adaptador Cooler Master Master Pino 90 graus Adapter. Eu já tinha utilizado em outro setup e fica melhor, o cabo aqui não fica tão prensado pra gente colocar, não fica aquela curva horrorosa, né. Futuramente talvez a gente adicione aqui uns cabos custom, né, pra ficar mais legal. Aqui em cima é bem difícil, né, de você conseguir colocar, então são 16, né, 16? 16 não, 4, 8, 16 pinos EPS aqui, então fica bem difícil colocar os cabos ali, ainda tem o water cooler que ficou aqui em cima, né, se ele estivesse na frente, ficaria mais fácil de colocar. Conseguimos organizar aqui os... Olha a quantidade de conectores, 24 pinos, exatamente, 24 pinos PCI Express que a gente colocou aqui na placa de vídeo.
Cara, é muito bacana esses displayzinhos. É uma coisa que, assim, não tem nenhuma utilidade prática além de deixar o dono feliz. Fala, cara, gastei, mas porra, te falar, hein? É o tipo de coisa que é literalmente só pra deixar o dono feliz, né? Então tem aqui o display nos dois, dá pra você mudar. A gente fez algumas combinações, como vocês estão vendo. Dá pra você colocar um logo, colocar um GIF, colocar um vídeo, colocar o que você quiser. É realmente um apetrecho visual. Claro que você pode deixar aqui pra monitorar também como é que tá o clock do processador, temperatura do líquido. Enfim, dá pra você monitorar o próprio sistema aqui sem precisar abrir MC Afterburner, sem precisar abrir nada. Então, pelo menos as partes de hardware aqui você consegue monitorar numa boa. E como vocês viram, a parte mais surpreendente, na verdade, eu acho que é o primeiro setup que eu monto que eu consigo sincronizar tudo. Tipo, tudo, tá tudo sincronizado aqui. Não vou dizer que foi fácil, porque o software da Gigabyte deu bastante dor de cabeça no começo, né? Então eu precisei instalar arquivos SDK lá pra ele começar a ler, eu precisei meio que instalar uma versão anterior pra ele poder funcionar, mas enfim, a gente conseguiu fazer todo o RGB funcionar sincronizado. Então tudo funcionando, tudo sincronizado, e a gente vai instalar o Windows. Na verdade a gente já instalou o Windows, mas a gente vai instalar o Windows junto com vocês. Depois eu vou passar um tutorial aí pro que fazer depois de montar o PC, né? Afinal, depois que você monta o PC, fala, legal, montei, agora como é que eu uso? Inclusive todas as dificuldades que a gente teve aqui eu vou passar pra vocês algumas dicas de como contornar esses problemas. Mas enfim, tá aí montado o PC do patrão. Em relação à configuração, eu falei pra vocês já, inclusive, antes da montagem, eu falei lá no Instagram, no @LockGamer, ou Lock underline. Lá no Instagram eu passei, inclusive, pra vocês uma... não é enquete, como é que chama? Não é enquete, é enquete? Tá sabendo legal. Enfim, eu passei uma enquete pra vocês lá, perguntando qual das placas a gente iria escolher. Teve muita gente que falou, mas você deveria ter colocado uma RTX 3090? aí talvez eu tivesse colocado uma RTX 3090, mas como eu falei pra vocês no começo do vídeo, na verdade no começo da saga, nós montamos com o melhor disponível. Esse é bem importante. 12900K era o melhor disponível, né? A gente optou pelo KF porque realmente não faz diferença. Em relação à placa de vídeo, eu até coloquei, nós temos disponibilidade de uma RTX 3090 GB ou uma RX 6900 XT Aorus. E vamos concordar que visualmente ficou bem melhor, né, do que colocar só uma GB. Ia ficar legal, a gente colocou no Valter, mas eu queria colocar com uma Aorus. Já faz tempo que eu queria montar um setup full Aorus com o bloco e com a GPU, e essa foi a placa de vídeo mais poderosa Aorus que a gente encontrou. Não tinha 3080 Ti, 3080 12GB, nem 3090. E mais importante, em relação a desempenho, como eu falei pra vocês, a 6900 XT não deixa muito a dever pra RTX 3090 não, pelo menos em jogos, que é primariamente o que vai acontecer aqui. A gente já fez inclusive os comparativos aqui no canal, dá uma conferida lá. E sim, a placa de vídeo é bem pesada, mas como vocês viram aqui, não precisei colocar nenhum suporte, ela é bem sustentada, e fiquem tranquilos, porque a placa-mãe é bem reforçada. Hoje em dia, na verdade, os slots PCIs, né, eles têm... slot PCIs, ficou bonito. Hoje em dia os slots PCI, eles têm aquela cobertura de metal, eles são reforçados justamente porque as placas estão ficando cada vez mais absurdas, como é o caso aqui. Além disso, para memória, caso a gente precise fazer algum trabalho aqui, o que normalmente a gente acaba utilizando o melhor PC para isso, a gente vai precisar de bastante memória. A gente trabalha com pacote Adobe aqui, e quem trabalha com pacote Adobe sabe que quanto mais memória você tiver, melhor. Na verdade, 64 GB nem é tanta coisa assim, né, Edmonk? Isso quando o próprio Premiere não vem te humilhar. Então vai muito da disponibilidade, mesma coisa em relação às memórias RGB. Você não encontra nem memória DDR5 direito, quem dirá RGB. Mas em breve a gente vai fazer o upgrade das memórias RGB, e sim, a gente colocou muita memória só porque a gente pode, e SSD a gente colocou muito só porque a gente pode também. Ah, mas não vai usar. Lide com isso. E porque a gente vai fazer alguns experimentos depois no PC do patrão. Não fala pro patrão que a gente vai ficar mexendo no PD e ele vai ficar meio bravo. Não, ninguém vai mexer no PC do patrão depois que ele tiver montado. É mentira! Em relação ao case, é o que eu falei pra vocês, eu também tinha outras opções, não muitas opções, porque a disponibilidade de case também não tava muito fácil, e até pra conseguir uma fonte de 1250 watts foi bem difícil. Obrigado, mineradores e todos os problemas relacionados a estoque no mundo inteiro. Mas enfim, tá montado aí o PC do patrão. Claro que não terminou, porque ainda falta o setup do patrão. Esse aqui é o PC do patrão, mas o PC do patrão ainda vai num setup. Ainda tem os periféricos e ainda tem o monitor. E depois eu vou voltar pra vocês com a última parte, mostrando o PC pro patrão. O setup, na verdade, né? O PC ele meio que já vai ver, mas o setup todo montado com os periféricos, com o PC e com o monitor. Mas isso depende de você deixar um like e se inscrever no canal, senão nada disso vai acontecer. E talvez a gente não consiga pagar o PC do patrão. E o patrão não consiga pagar a gente. Talvez todo mundo esteja na rua nesse momento. E esse vídeo foi o último que a gente gravou. Mas depende de você, é só deixar um like e se inscrever no canal. E deixa aí o seu comentário. Diga qual PC você montaria pro seu patrão se ele desse o cartão sem nenhum limite. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.